E o governo federal decidiu prorrogar o prazo para patrões pagarem a guia do Imposto dos Trabalhadores Domésticos. O sistema e-social, ou e-social, da Receita Federal apresentou uma série de falhas e muita gente não conseguiu imprimir o boleto. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Rodrigo de Freitas, da SOS Empregadores Domésticos, ou Empregador Doméstico. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo. O pessoal ficou meio assustado, né, num determinado momento, achando que logo no começo, né, aquela coisa, se a lei pega ou não pega, né, se as determinações pegam ou não pegam. O pessoal ficou assustado, achando que não ia ter tempo, ou não ia conseguir. O processo foi tumultuado, na tua opinião? Sim, está sendo muito difícil porque está havendo uma dificuldade operacional, né? Onde os empregadores domésticos eles estão com muita dificuldade no cadastramento, no seu cadastramento próprio, no cadastramento da sua profissional. E agora, com a emissão das guias, apenas 22,9% da totalidade dos empregadores domésticos que já estão cadastrados no sistema do E-Social conseguiram emitir a guia para pagamento dentro do prazo do dia 6. Para quem não tem ideia ou que ainda não tem empregado doméstico, mas pode vir a ter um dia, como é que funciona esse cadastro? Como é que funciona essa guia? Para os clientes da SOS Empregador Doméstico, o cliente ele não existe a necessidade dele se cadastrar. Nós fazemos todos os procedimentos cadastrais. Sim. Para aqueles empregadores domésticos que não têm uma assessoria que faça toda a documentação, esse empregador ele tem que acessar o site do E-Social, fazer o seu cadastramento como empregador, lançar todos os dados da sua empregada. Aí sim ele vai ter um certificado, vai ter um código de acesso e uma senha, onde vai possibilitar que o empregador ele emita a guia do E-Social. Sim. Nessa guia, ela vem composta por alguns encargos, dentre eles o fundo de garantia de 8%, que entrou em vigor com o advento da lei de junho agora de 2015, no total o 0,8%, né, do seguro acidentário, sim, os 3,2% da multa do fundo de garantia que vem sendo trazida para dentro da competência, o fundo de garantia e a questão previdenciária, que a parte patronal ela é reduzida de 12% para 8%, e a parte do empregado, que ela se mantém em 8%, 8%, 9% ou 11%. Isso varia de acordo com o recebimento salarial do empregado. Sim. Né? A gente está vendo o site, né, do E-Social e os documentos necessários. Bom, as informações estão ali. Agora, o que muita gente quer saber na conta, né, na ponta do lápis, no final do mês, eu acredito que sim, mas o quanto? Ficou mais caro para ser empregado doméstico? Na realidade, com a redução da alíquota patronal de 12% para 8%, na realidade, fica elas por elas em contrapartida a questão da entrada dos 3,2% do fundo de garantia da multa, que vai ser paga dentro da própria competência, e 0,8% do seguro acidentário. Então, o que vai encarecer mesmo para o empregador doméstico é somente o fundo de garantia. Sim, mas podemos dizer que tempo é dinheiro e esse processo, se não for agenciado, vai levar também a pelo menos despender um tempo a mais para lidar com situações que não eram tão corriqueiras. Exatamente. Por ser um ambiente residencial, né, tem muitas pessoas que têm instrução, que são instruídas, né, para as modalidades operacionais, mas grande parte da população, né, em especial os empregadores domésticos, eles têm muita dificuldade para lidar com sistemas. Sim. Né? Inclusive pessoas de terceira idade que têm cuidadores e que têm profissionais domésticos na residência. Então, eles não têm outra saída que não a procurar uma ajuda especializada, onde essa assessoria ela vai dar todo um suporte técnico para não só o cadastramento, bem como também a elaboração das guias mensais e recibos mensais, né? Enfim, todos os encargos reflexos da relação de trabalho doméstico. Agora, eu fico pensando, bom, se não ficou mais caro, tão mais caro, ficou mais complexo. Isso não pode aumentar a informalidade? Na verdade, a informalidade no Brasil, ela vem desde 2006, ela vem sendo registrada de 70% a 73%. Em 2006, teve uma medida provisória que estendeu a possibilidade do empregador doméstico deduzir no imposto de renda da pessoa física parte do valor da guia previdenciária que o empregador paga.
Com esse advento lá de 2006, acreditava-se que a informalidade ia diminuir, né? Então, todos os direitos que vêm sendo estendidos, né, gradativamente para a categoria, esses direitos eles não estão aumentando a formalização. Porém, agora, com essa guia consolidada, com as multas por não assinatura da carteira de trabalho e com demais encargos que são aplicáveis para a categoria doméstica, em especial também a questão da jornada extra que entrou a partir de abril de 2013, acredita-se que a formalização ela vai aumentar muito. Sim. Eu estou pensando aqui também no outro lado, né? Se ficou difícil, vocês têm contato com os dois lados, acredito Exato. eu, na SOS Empregador. Se ficou difícil para o empregador, os empregados domésticos, como é que eles estão recebendo essas mudanças? Para o empregado doméstico, está existindo uma receptividade da lei. Eles estão muito confortáveis, né, com a questão da lei, uma vez que novos direitos estão sendo atribuídos. Sim. Né? A questão do fundo de garantia e o seguro-desemprego, que, caso o empregador ele venha contribuir durante 15 meses o fundo de garantia, no momento do desligamento, exemplo, por uma despedida imotivada por parte do empregador, esse profissional doméstico ele terá a possibilidade de receber 3 parcelas de seguro-desemprego, o que se torna muito confortável, né, para a categoria do profissional doméstico, que até então não tinha esse direito. E dentre esses direitos também, nós podemos destacar também a questão da jornada de trabalho. A jornada de trabalho, as horas extras que entraram a partir de abril de 2013 e que agora em junho de 2015 foi publicado em definitivo a lei, né, que versa sobre a questão doméstica. Então, agora o empregador ele tem que fazer o registro do ponto do seu profissional doméstico. Sim. Então, além de fazer o ponto, então o empregador ele também vai ter um benefício, né? Porque ele vai ter o efetivo registro da jornada do seu profissional e vai saber o momento que o profissional ele entra na residência, o momento que ele sai da residência. Então, vai servir como um regramento para aquele profissional que às vezes entra na casa mais tarde e sai mais cedo, né? Então, esse empregador vai existir uma contrapartida com a questão da jornada de trabalho. O empregado ele vai ter que se regrar e o empregador vai ter que fazer com que aquele empregado ele inicie, né, os registros da folha-ponto, que elas são muito importantes, caso exista uma demanda trabalhista proposta por um profissional doméstico na Justiça do Trabalho. Eu acredito que tu deves alertar para os teus clientes, né, na SOS Empregador Doméstico, mas vamos alertar a todos, aquele que não está sendo agenciado, do que acontece se a pessoa não fizer o registro, o cadastro direitinho e não pagar as obrigações. A folha-ponto ela tem que ser registrada o momento que o profissional entra na residência, o momento que o profissional para o descanso, e o momento que ele retorna do horário de almoço ou descanso e o horário que ele vai embora. É importante salientar para os empregadores domésticos que o empregado ele não pode registrar a hora britânica, que seria uma hora sempre igual, 8 horas, meio-dia, 1 da tarde, 17 horas. Tem que ser registrado o horário realidade. Sim. Porque não registrando o horário realidade nas folhas-pontos é passível de nulidade. Sim, na Justiça do Trabalho. 1 minuto, 8 e 2. Uma variação de no máximo 5 minutos, para menos ou para mais, né? Vai fazer com que o ponto tenha 100% de validade. Sim. Né? Alertamos também para que esse ponto seja registrado no próprio dia, né? Para o empregador, não no final do mês, registrar toda a folha-ponto do seu profissional doméstico. Essa folha ela deve ser registrada todos os dias. O empregado doméstico ele dá o visto, o empregador também, e o empregado assina ao final da folha, comprovando que aquelas anotações são todas verdadeiras. Sim, e com certeza, se não for feito isso de maneira correta, problemas na Justiça do Trabalho podem ser eminentes. Até então era discutível a questão do ônus da prova. Né? Eu, no particular, eu discuto, eu tenho a minha tese, né, quanto à questão do ônus da prova, até porque a CLT é bem clara que, em se tratando de empresas, a empresa tem que ter 10 funcionários ou mais para que a empresa tenha o ônus da prova. Sim. Né? Por analogia, a CLT, eu aplicava da mesma forma, que como numa relação de trabalho doméstico, habitualmente, não existem mais de 9 empregados na relação de trabalho.
Então, até então, acreditava-se, né, e eu defendo a tese, que o ônus da prova é exclusivo do empregado. Sim. Porém, com a redação da nova regulamentação da categoria dos profissionais domésticos, foi trazido que existe uma certa obrigatoriedade, né, quanto à questão do registro do ponto dos profissionais. Então, ainda a gente vai ter que verificar decisões dos nossos tribunais regionais, tribunais superiores, né, para realmente a gente verificar toda essa questão de ônus da prova, reflexa dessa redação que foi bem redigida, na realidade, não bem redigida, mas deixou bem claro que existe a real necessidade de todos os empregadores domésticos, que têm empregadas domésticas que trabalham a mais de 2 vezes por semana, de 3 vezes por semana para cima, que eles devem registrar o ponto. Então, quer dizer que a gente vira uma página a respeito dessa legislação para algo mais imediato, né, como eu disse, iminente, mas para uma nova realidade, ou seja, a partir de agora que a gente vai ter novos pareceres a respeito, em cima dessa lei, se começa uma nova história? Na verdade, essa nova história ela já nasceu desde abril de 2013. Sim. Quando entrou a questão dos direitos à hora extra. Perfeito. Né? Então, essa nova história ela já vem desde 2013. Né? Então, agora só que foi sancionada a lei e definitivamente publicada no dia 2 de junho, onde na redação existe uma cláusula, né, um artigo na lei, onde deixa bem claro que o empregador doméstico ele deverá fazer o registro da folha-ponto. Então, o simples fato de deverá fazer a folha-ponto, né, vai da interpretação de cada um. Né? A interpretação majoritária hoje é que o empregador ele deve fazer o registro da folha-ponto. Sim. Mas, com certeza, terão decisões incontroversas, né, entendimentos divergentes, que com certeza vão gerar bastante polêmica e muitas discussões com embasamento técnico bem relevante nos nossos tribunais. Eu imagino e desejo sorte, já que está nessa área, doutor, para que vocês possam agora interpretar, né, o que temos que entender. Os nossos clientes da SOS Empregador, sim, por medida preventiva, né, nós, desde abril de 2013, sim, conjuntamente aos recibos mensais e guias que nós enviamos mensalmente para as residências, nós enviamos também uma folha-ponto padronizada, onde o empregado ele já registra o ponto, né, a data, o horário que ele entra, o horário que ele para e retorna do intervalo e o horário que ele se desliga da residência. Bom, como eu disse, vamos acompanhar agora o que a Justiça vai determinar. Muito importante, sim, abrir um parênteses sobre a questão dos empregados que dormem na residência. Importante. Os empregados que dormem na residência, é muito importante ter um contrato específico ou um aditivo contratual. É possível isso? É possível. Mesmo com um empregado que já trabalha a longa data, é importante ter um aditivo contratual, tá, criando questões de limitação de jornada, onde vai restar configurado que aquele profissional ele não fica à disposição durante a noite. Sim. Porque com o advento da nova lei, entrou a questão também do adicional noturno. Então, com esse aditivo, com a questão da limitação da jornada, nós podemos fugir do horário de sobreaviso, né, e também da questão do horário noturno. Importante, e da hora extra noturna também. Importante informação, porque muitas pessoas têm esse tipo de relação que até se torna uma relação familiar em determinado momento. Exatamente. Muitos meios de comunicação eles revelam que a classe dos profissionais domésticos vem se extinguindo gradativamente, né? Às vezes é por desconhecimento técnico do empregador, que, sim, na realidade não sabe o que fazer em determinadas situações, que acha que, além de encarecer, ele acha que ele não tem como ficar com aquele profissional doméstico. Porque a jornada de trabalho é no máximo 12 horas e que se chegar nas 12 horas tem que obrigatoriamente ter a folga de 36 horas. Perfeito. Né? Então, aquele profissional que dorme na casa, é importante deixar bem registrado a jornada que ele trabalha na folha-ponto, que não ultrapasse as 12 horas, para que ele possa vir a trabalhar num novo dia. Com a informação, você agora sabe que é possível. Bom, eu quero agradecer o advogado Rodrigo de Freitas, da SOS Empregadores Domésticos. Obrigado pelas informações e, como eu disse, boa sorte agora para que todos possam interpretar a lei corretamente e veremos o que a Justiça vai determinar daqui em diante.